Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, @pod.irms. Eu sou o Alex Figueiredo MS, nessa nave mãe chamada Mídia Max, sempre trazendo para vocês talentos regionais, nacionais, do nosso Mato Grosso do Céu, do Sul. E claro, nesse final de ano, é muito interessante a gente ter esse diálogo de voltar para si, voltar para realmente se entender melhor, se conectar com o nosso melhor e, claro, vivenciar as experiências de um Natal melhor, de um Ano Novo melhor e de uma vida melhor, às vezes buscando quem pode nos ajudar, um terapeuta e uma estrutura que realmente faça a gente sentir-se e ficar cada vez melhor. E por esse motivo eu trouxe hoje ele, jovem empreendedor, terapeuta, pesquisador e agora escritor também, que está trazendo para a gente uma visão bem mais jovem, bem mais conectada com a tua realidade e com a minha realidade. Eu estou trazendo aqui justamente o meu queridão Danilo Barbosa. Seja muito bem-vindo, meu querido, né? A nossa alegria. Foi aluno, meu Deus do céu, passei a parte física nessa moçada, o seu irmão também, enfim. Como é que é hoje para você, Danilo, de empresário, né, trazer essa transição e hoje estar como terapeuta estudando o ser humano, vendo esse momento de acreditar no ser humano, de investir no ser humano, porque às vezes a gente investe num negócio, né? Você que trabalha na área de gastronomia, né? Paixão, chipas da paixão, né? E agora você, nesse momento, você está trazendo uma visão mais terapêutica, uma visão mais holística. Como é que é para você essa transição, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Eu fui aluno do professor Alex há alguns anos. Verdade, gente. Não foi nem entrar nessa cronologia, que foi alguns anos. Não vamos entrar, né? Tinha quase a idade dos meus filhos. Caramba, que massa. Assim, eu cresci dentro do comércio, a minha vida sempre foi no mercado, né? No mercado, a parte física mesmo. E ao longo dos anos eu sempre percebi que os problemas que as pessoas têm nas suas empresas, nos seus negócios, nos resultados, tem muito mais a ver com o CPF do que com o CNPJ. Então o que vem antes é o CPF, na sequência esse link com o CNPJ, né? Porque tem gente que tá vendo só o CNPJ, tá esquecendo do CPF. Exatamente. Eu falo que um CPF saudável significa um CNPJ saudável. Que massa. Quando nós olhamos para a empresa só na parte de, né, o famoso PPP, né, produto, preço, mas tem pessoas. Você tem um produto, você tem o seu preço, mas se você esquecer que existe um ser humano ali que tem sonhos, que tem projetos, que tem problemas. Quantas vezes a gente, às vezes, foi atendido mal e nós ficamos revoltados, porque às vezes você está tendo a tua experiência, o seu jantar, né, tira um Vale Night com a esposa, aí você é atendido mal e você fica extremamente irritado com a empresa. E às vezes a pessoa está num dia ruim. Não justifica, mas isso sempre me atraiu. E como a minha jornada pessoal sempre foi uma jornada terapeutizada, eu venho de uma família que eu brinco assim, eu falo que a gente teria que ter alguns patrocínios de farmacêuticas psiquiátricas, porque a minha esposa é psicóloga, minha mãe é psicóloga, minha sogra é psicóloga. Caramba, as duas cunhadas são psicólogas. Então, assim, o papo sempre vai indo por esses caminhos. É bom que cada um é de uma linha. Olha que massa. Então todo mundo consegue conversar amigavelmente. Então, assim, eu sempre fui num processo de tentar entender a mim mesmo, entender como eu funcionava pessoalmente e como era o meu funcionamento com o meu meio. Olha que massa. Né? A interação consigo e com as pessoas. E a partir de, por exemplo, a partir de você, essa imersão, porque vamos combinar, você já está imerso num ambiente todo terapeutizado. E aí você buscando essa visão. Hoje é possível a gente conseguir enxergar mais fora da caixa ou realmente esse holístico tem que partir de dentro para fora? Eu acredito que toda mudança significativa que uma pessoa tiver na vida dela sempre vai partir de dentro para fora. Porque tudo que eu espero que parta de fora para dentro, eu estou contando com a sorte. Eu estou contando com o acaso. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça.
mas também pode ser que não role, não tenha uma interação. E isso também, professor, eu creio que... Eu chamo professor, gente, porque foi meu professor a vida inteira. Mas isso também mostra por que muitas pessoas se frustram nos seus relacionamentos, nas suas amizades, nas suas interações, até com os resultados que elas têm empresarialmente falando, né, uma venda. Tudo começa dentro. Porque se eu espero que algo de fora molde o que eu vou ter de resultado, cara, eu tô correndo um risco muito sério de ser frustrado. Olha aqui. Você estava falando sobre o livro. Eu provavelmente agora aqui no primeiro trimestre, esse livro vai estar sendo publicado, que é essa decisão de ser. Né? Você decide, é uma decisão, ela começa em si. Essa cisão, esse corte, não tem como vir de fora. É a partir de mim, por mim, e aí os outros vão começar a me ver. Eu penso assim, quando eu decido, né, a partir do momento que eu tomo uma decisão, né, essa palavra vem desse corte, da cisão, eu já não tenho mais como ser igual. O campo, né, a linha que eu sigo na psicoterapia, ela fala desse campo, ele responde. Né, o meu orientador acadêmico, ele fala um negócio que é fantástico e nós vivemos isso esses dias. Quando o terapeuta está pronto, quando o psicólogo ele muda dentro, o campo responde. Então, às vezes não é por falta de cognição, por falta de habilidade que a pessoa não está tendo resultado. Tem a ver com o que está dentro. Olha que massa. Então, assim, as pessoas às vezes subestimam a si mesmas. É normal que as outras pessoas de fora vão fazer o mesmo. Então, esse processo de se conhecer, entender a sua matéria-prima, entender como você funciona, cara, a gente coloca anos-luz em qualquer interação que você tenha. Eu acho bonito você falar isso, porque geralmente o terapeuta, ele se preenche para poder fazer um atendimento. E quando ele coloca um atendimento, e aí eu vou buscar da física um pouquinho, então existe um fenômeno chamado ressonância. Eu me conecto com a vibração, com a dor, ou então com a expectativa do meu paciente, e eu sinto às vezes aquela dor que ele está vivendo, né? Isso facilita muito o processo terapêutico. Você, por exemplo, fez uma formação no exterior nessa área de aconselhamento. Qual que é a diferença hoje entre um aconselhamento e um processo terapêutico? Porque as pessoas, enfim, no geral, às vezes os caras colocam tudo no mesmo balaio. Não, é tudo a mesma coisa, cara, e não cada um é o coach, por exemplo, tem muita gente que vê com preconceito o coach porque banalizou-se o termo coach, mas não o profissional coach, né? Aí vem o coach, aí vem o aconselhador, que é outra vertente, e aí vem o terapeuta, são coisas distintas, mas a gente coloca às vezes no mesmo balaio para se proteger de não fazer a busca. Na verdade, é igual o médico, né? Você tem um monte de especialidade e às vezes tem gente que prefere não fazer o exame para não descobrir que está doente. É verdade. Né? A gente tem isso aí, o homem tem muito isso. Demais. Não. Você faz você vai, como é que é? Um homem que não vai no médico é um homem sem problema de saúde. E é justamente o contrário. Só tem doença quem faz exame. Exatamente. Tem um artigo que eu li esses tempos, estava construindo, e o título dele me marcou demais, que falava assim: é melhor acender uma vela do que negar a escuridão. Olha aí. Então, é melhor você ter um flashzinho de luz do que você negar que tem alguma demanda. Qual que é a diferença entre terapia breve, aconselhamento, né? Você tem o aconselhamento psicológico, você tem a psicoterapia, e aí tem a psicanálise, que já não é a minha linha. Nos Estados Unidos, a psicologia ela tem algumas vertentes, é um pouco diferente daqui do Brasil. Você estava falando, né, sobre o descrédito que o coaching tem no Brasil. Talvez pelo processo de formação. Ele é muito rápido, ele é muito sem critérios para o profissional que vai ter essa certificação. Lá você tem até doutorado na área. Então não é qualquer um que chega e fala que é. Na psicologia é igual. Por exemplo, para um psicoterapeuta atender clinicamente, ele tem que estar em doutorado. Então, imagina a jornada entre sair da faculdade, ir para o mestrado e ir para o doutorado para se tornar um psicólogo clínico. Lá é totalmente diferente. E aí você tem um conselheiro. A partir do momento que você se forma em psicologia fora, você pode ir para um caminho de aconselhamento, que também segue até os doutorados da vida. É um pouco diferente. O aconselhamento ele tem um pouco mais de liberdade na interação com... esse termo não é muito usado, né? Como eu disse, na linha que eu estudo na psicologia, que é a Gestalt terapia, ele é mais usado, que é o consulente, que é o aconselhado.
Ele não é paciente. Eu não gosto desse termo paciente, porque eu não tô Porque lidando parece com que o alguém... cara também assim, já subiu no telhado, daqui a pouco ele já cai duro. E passivo. E o paciente, o termo é muito, como você acabou de falar, é passivo. Tipo assim, eu não sou passivo da minha vida, eu sou o protagonista da minha vida. Então, Perfeito. o termo é muito bonito, é consulente, olha que chique. Eu gosto disso, eu acho um termo, não é querendo ser diferentão não, mas eu acho que ele encaixa mais. Porque o que é o processo de aconselhamento? É o processo de caminhar junto com a pessoa e olhar a demanda que ela está trazendo com uma outra ótica. Mas você tem mais atividade no sentido de poder ser mais ativo no seu lidar. Por exemplo, o processo de coaching, ele não está ali para lidar com as suas emoções, ele está ali para lidar com os seus objetivos. Eu, há uns anos atrás, me aprofundei para entender, não para levar como profissão, mas eu falo, a gente não pode falar do que a gente não estudou. Sim. Fora do país é extremamente respeitado. Eu tenho um executivo que eu conheço que é de multinacional, que eles têm verba mensal gorda para gastar com isso. Olha que massa. Porque as empresas sabem que uma pessoa em alta performance tá no... Rende mais, é mais satisfeita. mais satisfeita, como você acabou de falar, por exemplo, no comecinho, o bendito PPP. Vamos inverter, ao invés de ser produto e preço, pessoas, produto, preço. Às vezes o empresário ele não consegue visualizar com esse contexto, justamente porque ele não foi nem educado nesse contexto, né? A nossa educação é no processo de, poxa, eu encontrei um produto legal, vou fazer aqui, aí vou vender, aí eu não dou conta de vender sozinho, vou trazer colaboradores e papapá, e morre infartado. Tem gente que faz esse processo muito grande e depois não tem um projeto de sucessão, não tem um projeto de permanência no mercado, enfim, são desafios que a gente faz de uma forma mais intuitiva e não mais profissional, né, hoje. E até essa questão de olhar a pessoa. Eu falo que você tem pessoas envolvidas no seu negócio, independente do que você faça. Todo negócio depende de gente. Não existe um negócio, mas eu trabalho com tecnologia. Mas você não vende para vaca, você vende para gente. Mas eu trabalho com fazenda. Mas você compra os seus insumos de pessoas, você trabalha com pessoas, né? Isolar-se é praticamente impossível nos dias de hoje. Então, assim, quando nós olhamos para as pessoas, não é só quem eu atendo, não é só o cliente final, é quem trabalha comigo, é o meu parceiro. Quando a gente olha esse ecossistema, são famílias, são histórias, são traumas. Quantas vezes eu lidei ao longo de 15 anos de comércio, problemas que eu falava, gente, não tem nada a ver com a função, não tem nada a ver com o problema na empresa, são problemas pessoais que, igual você falou da sintonia, as pessoas estão em sintonias totalmente diferentes e não adianta querer colocar junto se eu não trabalhar para sintonizá-los. Interessante. Então, eu acabo querendo, né, e você falou de vibração, né? Vibração quebra prédios, quebra estruturas extremamente resistentes, com a vibração quebra. Pode quebrar um PJ, né? Quebra PJ e quebra o PF. Olha, interessante o que você falou, porque, por exemplo, hoje a gente vê muito a pessoa de uma forma só de produção, de utilidade, não de significado. Essa proposta sua já traz justamente a premissa de eu ser primeiro, de eu ter um significado, para depois eu ver qual é a minha utilidade. Por exemplo, você é mais fleumático, você é mais isso, você é mais emocional, sei lá. E aí a gente vai encaminhando o processo, não é mais colérico, e assim, a gente vai buscando muito no Dr. Google isso, mas você fazer essa visão, você fazer esse trabalho, é interessante ter um aconselhamento às vezes, né? Porque o cara, poxa, eu nasci para ser tal situação, mas eu quero essa situação. Cara, você vai gastar muito uma energia aqui, você vai sofrer muito aqui nesse perfil. Eu tive um processo de frustração há uns anos atrás, porque eu sempre acreditei que qualquer pessoa poderia fazer qualquer coisa. E eu continuo acreditando. Só que hoje eu boto algumas aspas. Você pode, mas qual é o preço que você vai pagar? Entendi. Eu tenho um palestrante interessante, você falou, né, alguns termos do temperamento, e é uma nomenclatura usada. Até dentro da psicologia não se fala tanto disso, porque é uma teoria um pouco defasada. Só que eu comecei a observar que ela reapareceu agora, porque ela só está dando nome para coisas que a gente já tem visto com outros nomes. Então você chama de colérico, chama de outro arquétipo, né? A gente fala dos arquétipos. Então, assim, cada um vai escolher uma nomenclatura. Talvez seja simples para elucidar. Quando a gente olha para o ser humano e vê ele satisfeito no que faz, cara, isso não tem preço. Eu conheço pessoas que ganharam muita grana fazendo o que não gostam e são extremamente frustradas.
Na pandemia, pós-pandemia, a gente viu um êxodo de carreira absurdo. Eu vi história de gente que era advogado de sucesso, largar tudo para abrir uma casa de salgado. E o cara tava feliz da vida. Eu me lembro de sentar numa formatura, acho que era a formatura de um amigo em medicina, e eu não esqueci desse dia. Que eu sentei, tinham os médicos e tal, e tinha um rapaz, e eu falei, você é médico? Ele falou, tô fazendo residência e tal. E eu falei, cara, que legal, e você gosta? Ele falou, cara, dá dinheiro. Aí eu falei, não faz comigo, você já me pegou você já me pegou na minha... já foi no rim esquerdo, já. Porque a minha vida eu passei buscando sentido, né? O Viktor Frankl, ele escreveu esse livro quando estava preso na Segunda Guerra Mundial, ele escreveu, né, Em Busca de Sentido. Caramba. E era um médico, era um psiquiatra. Então, assim, no fundo, o ser humano ele vai ter uma necessidade de encontrar sentido. Conversando com esse médico. E eu falei, cara, como é que você gosta de fazer? Ele falou, não sei. E aí as pessoas realmente não sabem porque elas não olham pra si. Aí eu fiz uma pergunta, falei, cara, se não dependesse de dinheiro, você tem dinheiro, todo mês cai uma grana de uma herança na sua... resto da vida, esquece, dinheiro não é um problema. O que você faria? Ele falou, cara, teria uma floricultura. Eu falei, mano, o cara virou médico. Eu falei, cara, meu Deus, talvez esse cara vai chegar com 60 anos e não é um problema, ele talvez vai cumprir. Mas vai gastar muita energia nisso, vai sofrer muito, realmente, como você falou. E onde que ele vai botar tempo na agenda dele para não perder essa essência? Para não chegar no final, uma irmãzona, amigona minha me indicou um livro essa semana que é só sobre contos, né? Na verdade são histórias que foram registradas de pessoas em leito de morte, em estado terminal. E assim, você não vê relatos de pessoas falando que deviam ter ganhado mais dinheiro. Você não vê relatos de pessoas falando que se arrependem das escolhas. Se arrepende do que não fez, se arrepende do que não tentou. Porque chega no final, você vê o que realmente valeu a pena. O que realmente fica. Eu fiquei olhando e falei, esse cara poderia ser o melhor vendedor de rosas e talvez ganhar muito mais dinheiro do que como médico, mas ser satisfeito. E essa satisfação, ela não tem um preço específico, ela tem um valor de essência. E às vezes as pessoas elas não conseguem se conectar com essa verdadeira essência dela. E demora-se um certo tempo, mas meu amigo, minha querida, o tempo, se você está vivo, se você está no plano das ações, o tempo é o teu favor, é você fazer a sua escolha e vai. Mas eu posso deixar de ser médico para ser uma pessoa que trabalha com flor, no caso que a gente está elucidando aqui? Lógico que você pode. A questão é a quantidade de energia que você vai gastar nesse processo, às vezes que está te dando frustração e você não entende, e aí fala, não, tá tudo dando errado, ninguém gosta de mim, vira o Kiko, né? Ninguém me ama, ninguém me pega, e mãe, e às vezes sua mãe já não está mais aqui entre nós, e aí como é que você vai acessar isso? Né? Aí você entra numa pessoa frustrada com uma série de outras complicações no processo. E eu vi, por exemplo, que você às vezes nas suas redes sociais, Marquinhos, coloca pra gente aquela provocação que ele sempre coloca no Instagram dele, por gentileza, porque eu gosto muito dessas premissas. Você coloca algumas provocações e aí você conecta nessas provocações a espiritualidade e aí traz uma questão de atitude, traz uma questão de conversar realmente com quem está ali te acompanhando no teu canal. Você já parou para pensar que os desafios que você enfrenta hoje podem estar te preparando para algo muito maior amanhã? Sobre isso que a gente vai falar hoje. O que aconteceria se você colhesse exatamente o que plantou? Você estaria satisfeito com a sua colheita? Eu quero falar sobre isso com você hoje. Esse é o nosso Minuto de Sabedoria. De onde que veio essa ideia de construir isso, Minuto da Sabedoria? Porque, por exemplo, tem a psicologia reversa, você fez uma comunicação reversa. Você fez a provocação, né, que hoje realmente o Instagram, as redes sociais, eles usam com muita propriedade. Não, para agora, traz, mas você trouxe uma provocação muito mais sensível, muito, cara, aquele lance. Cara, imagina você realmente colher exatamente o que você plantou. Mexeu com a minha ideia, sabia? E a gente está conversando justamente por causa disso. Cara, um minuto de sabedoria. Você às vezes já parou um minuto para poder verificar alguma sabedoria no seu dia a dia? Porque às vezes as pessoas não fazem isso. A gente não para um minuto para se entender mais, né? E o nosso tempo de dia hoje ele é muito farto. Ele começa no mesmo tempo e termina no mesmo tempo. Essas provocações que você coloca no seu momento de sabedoria, como é que você construiu? Foi escrevendo? Como é que é essa ideia? Então, geralmente, os vídeos eles nasceram de reflexões que eu fazia no próprio dia, né?
O fato de começar o vídeo com a pergunta foi uma coisa que eu fui observando. Na internet as pessoas literalmente não param um minuto. Às vezes nós deixamos de ver coisas incríveis, deixamos de ler textos maravilhosos porque a gente não tem paciência de passar pelo enunciado. Nós estamos no movimento de outdoor. Você tem 5 milésimos para olhar e o ônibus foi embora, e o carro passou e você não tem tempo para apreciar. A gente não aprecia mais. Então eu decidi começar com uma pergunta provocativa que talvez traria uma reflexão e poderia prender a pessoa por alguns segundos. Né? E talvez fazer a diferença na vida dela, não naquele momento, mas depois. Então, assim, eu sempre fui apaixonado pela sabedoria. Independente de religião, o pedido de Salomão, quando ele fala, Deus me dá sabedoria e conhecimento. Ele não pede só sabedoria, porque sabedoria ela vem da experiência. Claro. Né? Tanto que, se você for conversar com uma pessoa de idade, eu particularmente gosto de conversar com gente de idade, né? Eu acho que os cabelos brancos são uma coroa de gente que viveu a vida. Então, assim, são pessoas que têm sabedoria porque elas tiveram vivência, elas passaram. Sem ofensa, professor, que falou cabelo, mas sem ofensa. Mas pra quem tem, né? Eu no meu caso. Liga não, a barba tá aqui, já tá branquinha. Tem problema. Então vou lá, ó. Os cabelos da barba também. Então, assim, a sabedoria ela vem com experiência. Quando a gente é novo, igual quando o senhor deu aula pra gente, a gente não quer ouvir as pessoas mais velhas porque a gente é inexperiente, a gente não sabe que a gente pode economizar muito tempo. A sabedoria ela te economiza tempo. Ela te evita problema, ela te tira de problema que você não sabe, às vezes, como resolver. Essa semana eu tive um momento, sentei com meu pai, conversando, e falou, pô, mas você não ouve meu conselho. Eu falei, não, peraí, você está sentado aqui porque eu estou te pedindo um conselho. Conselho não é decisão. Então eu vou ouvir, vou ponderar. E a gente estava sentado na mesa, eu estava na ponta, na minha casa, e eu falei, tá vendo todas essas cadeiras? Para cada cadeira dessa eu tenho uma pessoa. Eu ouço você, eu ouço outras pessoas e pondero. Então a sabedoria vem na multidão desses conselhos. Só que a sabedoria ela anda de mão dada com conhecimento. Não adianta a gente se tornar dependente do que vem de fora. Então, por exemplo, quando eu faço os minutos de sabedoria, geralmente eles são fruto de algumas horas, alguns minutos que eu tô lendo, tô meditando, tô escrevendo, e eu falo, cara, isso aqui é muito legal, eu tenho que partilhar. Eu falo que eu acho que eu gravei 5% do que eu tenho escrito. Caramba. Porque eu escrevi muito mais. Só que, infelizmente, nós somos uma nação que não lê. Nós somos uma nação, aqui o Media Max é um meio de comunicação, que as pessoas veem a chamada da notícia, mas não lê a matéria. Não, deu uma preguicite aguda mesmo. Você tem que... aí você tem, pra você entender, o cara vai discorrendo ali, caramba, olha, era isso, eu não sabia, entendeu? Aí o cara quer descobrir o que acontece na matéria no comentário. Caramba. Ele vai lá no comentário, eu até acho engraçado, quando alguém vai, tô resumindo aqui a matéria, aí você vai o pessoal, obrigado. Mas, cara, você não teve um minuto. Não é que você não teve, você escolheu. Porque tempo pra nós é escolha. Quando foi a última vez que você sentou, botou os pés no chão, colocou a mãozinha na perna, fechou o olho, respirou e falou, cara, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Quais são as minhas decisões? O que elas vão implicar? A gente vai vivendo no modo automático, a gente vai passando o dedo, vai clicando, curtindo. Você nunca curtiu um negócio? Falou, não, cara, não gostei não, deixa eu descurtir, porque foi no automático. Então, uma vida no automático, hoje é dia 18 de dezembro. Talvez você tenha olhado para trás e falado, cara, não fiz nada, o ano passou que eu não vi. E a vida vai passando, a gente não vai ver, porque a gente vive no automático. E é interessante você falar isso do viver automático, que o viver automático te traz uma ressaca moral. Né? Que muitas pessoas, às vezes, nesse momento agora, que o ano está acabando, e aí começa a vir o processo de reflexão do que foi, do que viu. Gente, eu vou te dar uma dica, tá? É só um calendário gregoriano, beleza? Então, o ano, ele é um calendário gregoriano. Ele é só, simplesmente, um momento, não é a tua vida, tá? Isso pode te salvar, entende? Fica esperto, pega isso. Porque o calendário gregoriano, ele fala pra gente que está terminando um ciclo de datas, mas não um ciclo da sua vida, das suas decisões e do que você quer viver. Porque às vezes a gente faz isso, né? Você pode ver na rua, as pessoas, não, agora eu vou comprar presente para Natal, para Ano Novo, porque eu vou visitar o fulano. Bicho, às vezes você pode dar um presente de Natal em outubro do ano que vem.
entendeu? Mas antes, às vezes, você pode se conectar como foi proposto aqui agora. Cara, põe a mão lá no seu joelho, respira. Respira 3 vezes, porque já veio aqui também. Respira 3 vezes é suficiente e tenha noção da sua presença. E às vezes, por exemplo, você como nessa sua área de aconselhamento, é possível a gente estabelecer um senso de presença em alguma coisa mais específica? Isso é fantástico. O termo, né, não é nem do aconselhamento, na psicologia mesmo, esse termo awareness, que é um estado de consciência plena. Olha. A gente não tem vivido isso. O nosso estilo de sociedade não nos impede, porque o que eu falei, o que está de fora não determina o que tem dentro, mas ele não é um facilitador desse estado. Então você vai ter que tomar uma decisão de buscar. O celular ajuda a gente a ficar muito mais desconectado da realidade do que éramos há 20 anos atrás. Então esse estado de consciência, cara, ele é benéfico por um monte de coisa. E eu tô falando, gente, eu sou o primeiro a entrar na fila. Tem hora que eu tenho que parar e falar, cara, eu tô nervoso, eu tô ansioso. Por quê? Olha aí. Eu vou acrescentar mais 1 minuto do meu dia, eu vou acrescentar mais um dia da minha vida se eu ficar desse jeito. E isso é uma parada constante. E é por isso que não se anda sozinho. Quando você tá sozinho, é um processo mais difícil. É um processo mais assustador. Pensa, entrar no meio de um mato sozinho. É diferente quando você tem uma pessoa. Se aparecer uma onça, pelo menos um corre. Um guia, pelo menos, falou, me perdi. Exatamente. Qual que é o trabalho do psicólogo, do conselheiro? É ser essa pessoa que entra com você. Eu gosto de uma metáfora. É como se você tivesse pego uma canoa e entrasse num rio da Amazônia. Da Amazônia. Você tem uma pessoa junto com você. A jornada é sua. Ninguém vai escolher o caminho por você. Porque a partir do momento que alguém escolher o caminho por você, não é mais o seu caminho. Olha. Tem gente que permite que outro escolha o caminho, só que uma hora isso se torna insustentável. Caramba. Ou você vai ter um arrependimento muito grande. Por exemplo, né, a gente tomando aquele café aquele dia, você pode escolher o plano A ou o plano B. Só que só existe plano B porque o plano A é uma possibilidade de não dar certo. Entendi. Tem hora que você não tem que ter plano B. O plano A vai dar certo até dar certo. Mas é uma escolha sua. Porque se não é uma escolha sua, cara, ela não tem peso. Ela não tem, é igual o cuidado com o físico, né? A gente está falando da alma, dessa parte emocional, tem a parte da espiritualidade, da conexão com algo maior, chame de Deus, chame de outro nome, mas existe algo que rege esse mundo e não, talvez nós não vamos conseguir explicar com as leis da física, embora eu goste muito. Nós temos um corpo, esse corpo está falando. Nós somos a geração mais atacada pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico, porque o nosso corpo está gritando que tem coisa errada. Estamos vivendo de um jeito errado. Então, tem horas, esse negócio de respirar, eu tenho informado para as pessoas da minha volta, gente, eu não estou bravo. Quando eu dou uma respirada funda é porque eu estou pedindo oxigênio, eu preciso de oxigênio para minha mente abaixar a frequência para eu poder pensar com mais calma. Então tem hora que você tem que puxar oxigênio mesmo. E aí você percebe que a sua tensão muscular, na verdade, chama raiva. Que você não está chateado, você está decepcionado. A gente para de dar nome. Só que não dá nome. Você vive as emoções e você esquece de nomenclatura. A gente não dá nome porque a gente está sentindo. Pô, alguém pisou na bola com você. Cara, eu estou decepcionado. Você quebrou minha confiança. Não estou chateado, não está tudo bem. Só que falar não quer dizer que você tem que ser grosso. Não quer dizer que você... Né? Eu sou sincero. Eu sou sincera. Eu falo mesmo. Né? Eu falo mesmo. Não, você é mal educado e ignorante. Simples. Porque você pode falar de outro jeito. Não é o que você fala, é como você fala. Só que tudo isso não é de fora. É você. É tipo aquela pessoa que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser assim. E às vezes a gente não precisa ser necessariamente assim a vida inteira. Nós somos moldáveis, nós somos fluidos, né? Que a gente pode se conectar com quem a gente quer. Esse lance de eu me conectar com o que eu quero. Às vezes as pessoas têm tanto medo que elas não enfrentam isso. Hoje a gente vive uma sociedade que ela é tão fluida que ela não permanece no emprego mais. Né? Eu já conversei com outros empresários, por exemplo, falam assim, o cara fica aqui
ele entra no emprego, 2 dias depois eu tenho que ir lá buscar na casa dele um uniforme porque ele não vai nem devolver. Né? Então, tipo, isso está gerando não é uma geração, mas isso está gerando uma sociedade que é tão imediatista que a gente quer um resultado a curto prazo sem se permitir o tempo dessa colheita, né? Por isso que isso me mexeu muito. Você está preparado para colher exatamente o que plantou? Mas o que será que eu estou plantando? Entendeu? E é isso. E nós somos uma sociedade hoje, nós passamos, né, por uma sociedade rural, depois vem Revolução Industrial, nós tornamos uma sociedade que vai para as fábricas e tal, e agora nós somos a sociedade da tecnologia. Uhum. Eu acho que a desconexão com a matéria, com o campo, com o ciclo natural da natureza, porque o campo não sabe se é Natal, ele só sabe que aquele momento é inverno, e o inverno vai passar, porque amanhã começa a primavera, vem o verão, vem o outono, os ciclos mudam. Então, assim, eu acho que a desconexão com a natureza, não no sentido, né, de, tem que ir deitar na grama, não é só isso, mas é entender que as coisas são cíclicas. O senhor falou um negócio muito interessante, o ano está acabando no calendário, o ano que vem é só um dia a mais, é só a diferença que a gente para e solta fogos. Exatamente. Né? Celebre os marcos, celebrem, né? O pessoal antigamente fazia as festas das colheitas, as festas, né? Colheu no outono, lua nova, porque eram ciclos que se fechavam e que falavam, realmente acabou. Uhum. Acabou, mas está começando novo. Então, esse processo de plantação, imagina se a cada minuto o agricultor fosse lá e tirasse a semente para ver se ela está germinando. Meu Deus. E aquela, né? Não é a tua área, mas a maioria das pessoas deve ter feito aquele experimento do feijão no algodão, né? Isso é de Até lei. eu fiz, rapaz, aquele do vulcãozinho também é todo Do fiz. vulcãozinho é show. Mas o do feijão, pô, é maravilhoso. Você vê o feijãozinho brotando, mas aquele feijão não vai dar fruto, ele não vai dar... porque ele está ali exposto. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa primeiro definir. Você falou uma coisa ali fora que eu achei fantástico. Passo para trás, respira, vai para o modo automático, porque o que eu plantei agora vai ter fruto. Uhum. Como que vai dar fruto? Com o tempo, tem a sua parte de ação, e as pessoas desconsideram que tem sorte. O mundo tem acaso, tem coisa que a gente não define. Olha aí. Tem coisa que a gente não define. É que nem o cara, por exemplo, agora teve o prêmio da Mega Sena, que muita gente jogou, acumulou, agora vai para outra, e aí você vai e aposta na Mega da Virada. Né? Vai mudar 600 milhões que vai entrar no meu bolso e eu vou mudar de vida. Cara, se você não mudar de vida, você pode receber até um valor maior ainda. E você vai perder tudo. Aí você fala, puxa, eu tive azar. Não, às vezes a sorte você não soube receber. A gente está falando em dinheiro, mas às vezes a sorte é um emprego novo. Às vezes a sorte é um relacionamento novo. Às vezes a sorte é um filho novo, ou um filho que voltou a ser novo novamente. E às vezes a gente não faz isso. Mas naquela literatura da bíblica, eu vejo que você trabalha muito bem essa questão de eu me conectar com a minha espiritualidade. Né? E a partir dela eu fazer algumas ações que realmente me transformem numa nova pessoa. Isso daí é possível ser feito num curto prazo, como hoje a gente está buscando, né, esse curto prazo. Eu sei que o tempo realmente vai existir. Né? Aí que vem a questão, você quer viver um tempo melhor? Terapia. Né? Você quer fazer uma coisa específica um tempo mais curto? Coach. E o papel do aconselhador, às vezes, é justamente nessa questão. Cara, né, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Agora é o momento de vender, né? Você pegou uma frase que eu amo. O pessoal fala assim, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Só que conselho tem preço. Você sabe qual que é o preço do conselho? Diga. Um pedido. Olha aí. A gente se frustra porque a gente dá conselho para quem não quer conselho. Porque, na verdade, você tá vendo a pessoa ferrando com a vida dela. Você tá vendo ela estragando o casamento dela. Enfim, você tá vendo ela acabar com a saúde dela. Você dá um conselho. E a pessoa ignora o seu conselho. Você se sente frustrado. Porque, na verdade, você tentou influenciar o campo. Você tentou influenciar a pessoa. Mas lembra que a decisão não parte de fora para dentro. A decisão vem de dentro. Só que quando nós decidimos estar receptivos, a gente vai estar disposto a ouvir conselhos. Foi o caso que eu falei. Eu tenho alguns conselheiros, pessoas que eu considero que elas têm
know-how, elas têm vivência para me dar conselho. Eu não vou pedir conselho de casamento com um cara que não é casado. Porque eu quero a vivência. Ele pode ter a teoria maravilhosa, show, ela vai ser colocada no campo do conhecimento. Fato. Mas o conselho vem de sabedoria. E sabedoria vem de vivência. Né? Que é para perguntar de empresa. Pô, às vezes você vai perguntar para um cara que quebrou. Mas ele vai ter conselhos muito melhores do que o cara que não passou por um problema igual o dele. Porque ele já passou por um lugar e se ele for sábio, ele não vai passar de novo. Entendi. Então, é possível acelerar processos? Eu acredito que, em parte, sim. Eu acredito que é uma questão de intensidade. Né? A gente estava falando sobre a questão física. Esse ano mesmo eu me cobrei a colocar um físico. Né? Não cheguei exatamente no jeito que eu queria estar, mas o único responsável disso sou eu mesmo. Olha aí. Porque você cuida do que é externo. Fato. Você cuida dos seus hormônios, você cuida da sua alimentação, você cuida do seu exercício. O resultado é consequência. Não tive o resultado que eu quero. Meu relacionamento não está do jeito que eu quero. Cara, o que eu estou fazendo? Eu, quando tenho um problema, e eu tenho problemas pra caramba, né? Quem não tem? Quem não os tem, né? Eu gosto de procurar o culpado dos problemas. Geralmente, eles estão no meu banheiro. Eu vou lá e aí eu olho no espelho. E eu falo, não é que eu sou responsável por tudo, mas qual é a minha parcela? Porque às vezes a gente fala assim, mas o fulano fez aquilo, no caso da empresa. Mas quem colocou lá, velho? Quem que colocou? Quem não ensinou? Quem não corrigiu? Esse que é o negócio. Eu olho pra minha parcela. E a autorresponsabilidade, cara, é caro. É caro se responsabilizar. Né? Esses dias eu vi um memezinho, peguei meu filho mais velho lá e ele tava dando desculpa de algumas coisas, normal, uma criança. E aí era um robozinho cantando uma musiquinha assim, era ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Aí esse dia, não sei o que aconteceu lá, ele machucou, eu falei, quer que eu cante a musiquinha? Ele falou, não precisa cantar não. Eu preciso. Eu falei, cara, foi a sua própria atitude, você escolheu. Eu falei pra você não balangar na cadeira, você caiu, se machucou. Eu vou tratar, se tiver que levar no médico, eu vou fazer o que eu posso. Mas a consequência foi você foi alertado que isso podia acontecer. Então, quando a gente olha, qual é o seu objetivo? É financeiro? É emocional? É relacionamento? Ah, mas eu não consigo encontrar um parceiro, não consigo encontrar um relacionamento saudável. Então, o que tu tá plantando? Que estilo de vida tu vive? Onde você tá indo? Dificilmente tu vai encontrar filé mignon no esgoto. Fato. Você vai encontrar rato, tu vai encontrar barata, tu vai encontrar coisa que não é cheirosa. E tu tá procurando ali. Você vai plantar feijão, você não vai colher milho. Impossível. É impossível. A plantação é uma escolha. A colheita, fala assim, a plantação é facultativa, a colheita é obrigatória. Você pode escolher. E não plantar também é uma escolha. Exatamente. É uma escolha. A terra vai entrar em erosão. Tem N motivos, tem N coisas que acontecem quando a gente não planta. Entendeu? Então, assim, o resultado que você está tendo tem muito a ver com as escolhas que você está fazendo. Quando eu tomei uma decisão de mudar a minha vida, sabe assim, tomei uma decisão drástica mesmo, que foi quando eu me conectei à minha espiritualidade para dar sentido. Disruptivo mesmo, né? O Danilo antes não existe mais, existe só a partir de agora. Eu brinco, falo 2015 para trás, me desculpa quem me conheceu. Mas assim, brincadeiras à parte, foi um dia que eu tomei uma decisão e entendi que as minhas decisões momentâneas iriam impactar no meu futuro. Então, por exemplo, eu decidi, eu não me relaciono mais com ninguém até eu entender que a pessoa é a que eu quero. E eu fiquei mais de um ano solito, 100%, até encontrar a minha Gabriela. É da síndrome de Gabriela, mas eu casei com a minha Gabriela. Muito bom. Porque é uma decisão, não adianta. Eu ensino isso pro meu filho menor, ele tem 3 anos, o Leonardo. Quem quer tudo, fica sem nada. A pessoa fala assim, eu quero ter um relacionamento, um casamento saudável. Mas tu quer viver uma vida de solteiro? Não dá pra ter os dois, cara. Ou é uma coisa ou é outra. E o problema é que hoje, eu acho que essa angústia que você tá falando é sobre trabalho, a pessoa entra, sai. As pessoas não decidiram o que elas querem. Porque na verdade elas não sabem nem o que elas são. Então começa primeiro a entender quem é você. O que você quer? Por que você faz o que faz? E eu não tô falando isso, gente, desconsiderando que a vida é difícil. É difícil, a economia não é fácil, hoje em dia a gente tem um monte de coisa, mas em essência, o que realmente importa? Quando tudo dá ruim, quando, você falou,
Às vezes Deus reseta o cara, às vezes coloca o cara numa situação que ele começa a dar valor. Você só percebe às vezes que você amava teu companheiro, teu companheiro, o dia que você perde. Aí você fala, cara, o que eu fui fazer com a minha vida? Por que eu não... Eu tenho uma história muito legal. Um amigo do meu pai, acho que ele tá no 3º casamento, não sei. E ele falou assim, cara... Quase um Fábio Júnior. Vai faltar só 13. E ele falou um negócio, mas eu nem me atentei a essa parte dos casamentos. Mas ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, se eu cuidasse da minha primeira esposa igual eu cuido da minha atual, eu tava casado até hoje e ainda tava rico. Olha aí. Que foi, eu perdi 2 vezes metade do que eu tinha. Então, aí eu dei risada e tal, mas eu entendi o que ele quis dizer. Cara, não é sobre o outro, porque realmente é difícil, gente. Não é fácil decisões onde você tem 2 pessoas envolvidas. Mas a questão é o que você decide fazer. E ser fiel à sua decisão, cara, isso é potente demais. É potente. Então, onde entra um conselheiro, onde entra um terapeuta? É uma voz neutra. Entendi. É um olhar neutro. Entendeu? Às vezes a gente quer pegar conselho. Vou dar um exemplo bem clássico. Você tem um problema no teu casamento, você vai pedir conselho pra sua mãe. Olha aí. Cara, ela não tá falando com o esposo, ela tá falando com o filho dela. Ela vai tomar a dor do filho e vai agir daquele jeito. Olha, muito raramente essa pessoa vai ter sobriedade, e existem casos, tá? Que ela vai olhar e falar, cara, você tá errado. Olha. Mas dificilmente, por quê? Ela tá permeada. Por isso que o psicólogo não pode atender o marido e a esposa, assim, não é uma terapia de casal, ela tá atendendo um e atende o outro. Não tem como. Eu não tô ouvindo o Alex, eu tô ouvindo o esposo da minha paciente que às vezes falou um monte de coisa dele que é a percepção dela. Entendi. Entendeu? Então o conselheiro, ele entra primeiro, esse é o meu estilo de trabalho. Primeiro, para trazer entendimento de quem você é. Vamos primeiro descobrir quem você é. Se entender. E essa resposta, ela não é estática. Porque nós amadurecemos, nós mudamos, nós... Vai desenvolvendo outros prismas para você poder viver aquele momento. Você quer uma árvore. Que nem, por exemplo, você me remeteu aquele filme clássico antigo do Will Smith, que era o Witch, eu acho que era conselheiro afetivo. Conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso. Conselheiro amoroso. E aí, a partir daquele momento, o outro vai, se transforma, e aí ele é absorvido pelo que ele falava, e ele não tinha sabedoria do que ele estava vivendo. Né? Ele só fazia aquele elo de conhecimento, uma sabedoria rasa, e de repente ele é atingido e ele é transformado. Ele é catapultado de tal forma que ele desiste de viver aquela vida e começa a viver uma outra situação. É possível a gente ser catapultado, às vezes simplesmente fazendo um aperfeiçoamento com um conselheiro, porque às vezes as pessoas elas só precisam disso. Olha, meu irmão, a bússola tá aqui, o norte tá aqui, ó. Segue ali, vai com fé. Legal. Eu acredito que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é uma questão de escolha. Né? Você falou da bússola, eu tenho um afeto, inclusive um dos subtemas de um capítulo lá é sobre essa bússola interior, né? A sua bússola dos seus valores. O que é essa bússola? Na verdade, não sei se o senhor já teve a experiência de usar uma bússola na vida real. Você já teve a experiência de andar no mato? Quando você pega uma bússola, ela funciona muito bem com mapa. Um mapa, às vezes a gente não tem mapa da vida, né? Mas dá pra gente, com conhecimento, entender onde a gente está situado. Mas a bússola, ela indica para um norte e não importa quanto você saia do seu rumo, ela sempre vai indicar para um norte. Quando eu fiz um treinamento de selva, ele falava, olha, a cada 10, 15 passos, dá uma olhadinha na bússola. Porque às vezes o seu desvio foi tão pequeno e você não percebeu, por conta de um obstáculo, por conta de um problema, por conta de alguma coisa, você teve que dar um pequeno desvio. No mato, né, na mata fechada, você tem árvores, não é uma trilha limpa. Esse pequeno desvio, em curto prazo, não faz tanto problema. O problema é que daqui 2, 3 quilômetros você está 200, 300 metros do lugar que era para estar. Então você pensa nos piratas que procuravam um tesouro. Sim. Não tem como estar 10 metros, o X está ali. Ou é. Então, esse alinhar-se, uma bússola, ela, senhor da física, ela é um objeto magnetizado. Existe uma força maior que magnetiza essa bússola. Se ela estiver num campo magnético confuso, ela não funciona. Fato. Então, o que é que te estabiliza? O que é que te baliza? Aí que eu falo que entra a espiritualidade. Então você tem uma alma, tem dia que a gente não tá bem. Tem dia que você acordou jururu. Tem dia que você acordou com vontade de chutar o balde do teu casamento. Olha aí.
Eu falo, cara, a pessoa, verbalizar é uma coisa, verbalizar aí já entra em outro campo. Mas tem dia que você acorda e fala, cara, o que eu fiz com a minha vida? Eu brinco com a minha esposa, eu falo isso abertamente. Eu falo, olha, tem dia que você acorda e fala, mano, melhor escolha que eu fiz da minha vida. Sou apaixonado, amo, queria pegar essa mulher agora e ir pras Maldivas. Tem dia que você fala, cara, o que eu fui fazer? Olha só o pacote. Eu podia estar dormindo agora aqui de boa, sem ninguém pra... Mas aí que tá. Quem se move pelo que tá sentindo no momento é criança, velho. Olha aí. Que faz birra, que se joga no chão. Pessoas maduras e que se entendem se movem por decisão. Amor não é sentimento, amor é decisão. Então eu decido quem eu sou, decido viver com essa pessoa. Ah, metade da minha laranja. Isso é coisa de gente incompleta. Nós somos 2 laranjas e vamos fazer um suco. Boa. Saca? É igual batata. Uhum. Você cozinha as duas, faz purê, divide depois. Não dá. Não Fala, dá. essa daqui era batata A, essa daqui é batata B. É esse que é o negócio. Então, eu falo que qualquer coisa na nossa vida, eu usei o exemplo do casamento, que você se compromete, fala, meu, eu vou fazer dar certo. Se eu não tenho habilidade, eu vou aumentar a habilidade. Se eu não tenho conhecimento, eu vou atrás de conhecimento. Hoje, nós não temos desculpa, porque nós temos acesso ao conhecimento. Infelizmente, a humanidade é a mais abastada em recursos para estudo. E é a época da humanidade que a gente menos estuda. Interessante o que você falou, porque é justamente neto, como é que é? Pai pobre, filho rico, neto pobre de novo. Porque às vezes é o que acontece, as gerações elas vão se conectando de acordo com a tua necessidade. Então se eu tenho muita necessidade, eu busco, me capacito e de repente eu vou dar a vida que eu não tive. Aí quem é atingido por essa vida que eu não tive, às vezes ele não consegue ser mais próspero a isso. Porque às vezes ele também não se permite esse processo de conhecer. Mas você que é de uma geração que está muito próxima dessa geração que muitos às vezes falam da geração do nem trabalha, nem estuda e nem vê processo de vida porque tem muito medo de erro e de frustrações. Qual que é o conselho que você dá para esse jovem que está em processo de formação agora? Né? Porque justamente o que você acabou de falar, às vezes ele tem tanto conhecimento à disposição que ele não sabe escolher o norte, a bússola dele. Eu acho que o medo de errar, e eu vou falar, tô um pouco diferente dessa geração, mas ainda somos um pouquinho afetados. A minha geração foi um pouco afetada. O medo de errar, hoje, eu acho que ele é maior, porque a exposição pública é maior. Então as cacas que a gente fazia quando era adolescente, não tem vídeo. Agora lacrou, Graças né? a Deus não tem vídeo. É verdade. Você tá ligado? Então assim, hoje tudo está registrado, tudo está o resto da vida na internet. Então eu vejo que o medo é porque é como se a pessoa não tivesse chance de remissão, de redenção. Interessante que você acabou de falar, porque a gente viveu isso agora recentemente. Uma pessoa falou não, porque ela está na janela de um avião e ela viralizou porque ela simplesmente teve a coragem De falar não. de falar não. Né? Sem ser perseguida, ser lacrada e assim por diante. Quer dizer que então o exercício do não e do sim hoje está mais desafiador justamente porque a gente está tendo acesso a registro de tudo que a gente faz? Eu acho que esse sentimento de que tudo é perpétuo, que aí vai lá naquela tua fala de que o ano é só um ciclo gregoriano, impede as pessoas de tomarem decisão, porque amanhã elas não podem mudar a decisão. Como se você não tivesse que ser fiel a si mesmo, você tem que ser fiel a todo o resto. Uhum. Né? Estou falando de decisões da vida. Né? Quando a gente toma uma decisão, ela é potente o suficiente para mudar o nosso estado atual, só que daqui 5 anos, gente, se eu conversasse com o Danilo de 10 anos atrás, a gente ia ter uma conversa muito séria. Senta aqui que não vamos ver. Porque era inconcebível o jeito que eu pensava pro jeito que eu penso hoje. Eu não era uma pessoa ruim, mas eu era imaturo. Entendeu? Então o Danilo de 22, 23 anos era imaturo. E a questão é, a sua comparação é com quem? Se a sua comparação é com você mesmo, ela é honesta. Se a sua comparação é com outro, com um terceiro, ela já se torna um problema. Porque você está se medindo por uma outra pessoa, uma outra vivência, uma outra história. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né, professor? Exatamente. É impossível. O professor é gêmeo, eu também sou gêmeo. É verdade. Nós dividimos barriga, nós dividimos talvez berço, criação, papapá. É impossível. Nós vemos a vida por prismas diferentes.
Entendeu? O que nós enxergamos aqui é uma coisa. Vocês estão enxergando um pedaço do estúdio. Nós estamos enxergando muitas outras coisas. Então, não adianta falar assim, mas você não olha... Vou dar um exemplo. Você não olha pra câmera. Mas tem um monte de coisa me chamando a atenção. Você só tá vendo meu rosto, o rosto do professor, que é mais bonito que eu. Quem dera. Né? Então, eu vejo que essa juventude tem um medo de se frustrar, um medo de errar. E talvez foram mesmo privados da frustração. Olha aí. Só que a frustração que fez a gente ser quem é. Exatamente. Eu até falei isso ontem com o meu terapeuta. Eu falei, cara, não é gostoso passar pelo problema, mas eu tô começando a pegar gosto. Porque essa angústia, tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que... Só que depois que você passa, o sentimento de que completou algo, que você fez algo, que você fez um movimento, é igual fazer exercício. O peso, na hora, não é agradável, mas o resultado, você sentir que você cumpriu. Eu falo, cara, tu vai na academia, só de você ir, você já venceu. Top. Então, assim, venceu. Não consegui fazer meia hora, vai. É 1-0, você venceu. Então, assim, esse sentimento, ele te potencializa. A gente esquece que a nossa vida, ela tem energia envolvida. É energia emocional, intelectual, espiritual. E a gente joga a nossa energia, a gente está andando igual um mundo de fio desencapado. Então essa juventude, a energia deles está extravasada para tudo quanto é lado. As frustrações impedem eles de tomarem decisões, só que a falta de decisão vai gerar o quê? Frustração. Mais frustração. É um ciclo vicioso. E o problema é, a sociedade vai pagar um preço. Porque tem mentes que não estão sendo desenvolvidas. Tem profissionais que estão deixando... Eu ouvi alguém comentando essa semana. Quem vai prosperar no mercado de trabalho nos próximos 10 anos é a geração 30, 40, 50 anos. Olha aí. Porque antigamente a geração tinha medo do novo. Sim. Hoje não. Já tem experiência de ter enfrentado o novo, né? Não tem, porque o novo não está sendo uma ameaça. Olha aí. Entendeu? E aí a gente vê a internet, por exemplo, a menina lá do avião, né? Foi uma menina que não tinha nada a ver com a história que gravou. Sim. Mas gravou pra quê? Por que ela registrou? Por que você se importou em mostrar uma cena que estava acontecendo ali naquele momento? Então você gravou, você desceu do avião, conectou na sua rede de internet. Não foi no impulso, eu gravei ali no ao vivo. Não, eu vi ali e tal. Não, e isso tá tão interessante porque tem pessoas às vezes que elas, ao invés de atender um acidente, ela vai lá e filma e espera alguém atender. E isso é o que eu tô remetendo justamente nessa provocação. Então você que está às vezes conectado com a gente aqui nesse momento, cara, se permita. Sabe, o seu ano novo é a partir de agora. O seu ano novo não é no dia 1º de janeiro. Né? O seu Natal pode ser agora. É o seu momento de entregar-se num presente diferente. E isso que é o que a gente está querendo provocar para você hoje. E se você quiser conhecer mais sobre o que o Danilo está conversando, agora era do Jabá. Redes sociais para a gente poder, sabe, e quando você for estrear o seu livro, espero que realmente já em breve, porque você já está nesse processo de finalização, que você venha de novo, então a gente faça, porque você vai para Curitiba, eu estou ligado, então você às vezes venha para a gente conversar sobre isso. Então você que está conectado, quer saber mais? É hora do Jabá. O meu Instagram é Danilo P. Barbosa, dessa forma, né? Tem um canal no YouTube que eu estou enviando as coisas do Instagram para lá, né? Mas o lugar onde eu mais me comunico é no Instagram mesmo. E estou disposto, estou aberto, quiser bater um papo, quiser conversar, eu gosto muito. Eu falo assim, eu funciono muito sob demanda. Então, todo problema ele tem algo em comum e todo problema tem solução. Só tem um problema que não tem solução, que é a morte. Fisicamente, né, nós não temos essa solução, mas os outros a gente pode fazer algo. Né? Não fazer nada também é fazer algo. E agradeço demais o convite. Assim que o livro estiver pronto, ele já está em fases de finalização, né? Alguns ajustes, e vai ser um privilégio trazer para o senhor e para mim. Que bonitinho. E aí, galera, é só pegar ali, ó, @Danilo P. Barbosa. Tá? Você entra lá, se conecta, é um conteúdo extremamente focado nessa sua transformação, atitude, espiritualidade e consequências que você vai querer realmente às vezes viver disso. E se você quiser também, nos permita seguir a gente nas nossas redes sociais, @pod.hirms,
E claro, o Alex Figueiredo MS e a nossa super nave mãe, o nosso querido @MediaMax, que está aí sempre trazendo para você essas novidades, esses talentos e essa curiosidade para você que está aí começando um novo ano, uma nova jornada. Um beijo para você e para você que às vezes quer se livrar das suas jornadas anteriores, rapaz, você não vai se livrar, você vai simplesmente mudar e ressignificar, tá bom? Um beijão para você e até a próxima oportunidade, assim, se Deus quiser.